Olá, começa aqui o Religar e Conhecimento e Religião, com a relação entre filosofia, teologia e experiência mística. Quem vai explicar essas questões é o nosso convidado, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, o Herbert Cirilo. Seja bem-vindo, Herbert, é um prazer tê-lo aqui no Religário. Acompanhe as notícias do Religário pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site, você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. O Herbert, é possível estabelecer uma relação entre filosofia, teologia e experiência mística? Sim, Flávio. Nós temos hoje uma dificuldade em dizer o que é mística, diante da variedade de formas que temos e como experiência do religioso. A grande problema talvez seja, para poder relacionar mística e filosofia, é porque a mística, enquanto experiência religiosa de um mistério, ela é também a experiência do silêncio. Você, diante do mistério, o ser humano místico diante do mistério, o que lhe cabe é o silêncio, diante da grandiosidade que é esse mistério. Por outro lado, a filosofia, ela é a ciência do logos, da razão, então da fala. Se a gente pensar, então, que a experiência mística de um mistério de Deus, ela não esgota em palavras a relação do humano com o divino, a gente esbarra nessa dificuldade. Ora, a filosofia pretende descrever o seu objeto, descrever as coisas. Então, a grande questão que fica é essa. A filosofia, enquanto tenta descrever, e a mística que prefere o silêncio. Então, que tipo de relação é possível entre a palavra e o silêncio? De alguma forma, para a gente dizer sobre o objeto da nossa experiência, sobre Deus, o que a mística faz em experiência, é necessário usar palavras. Alguns místicos, como Pseudo-Dionísio, vai dizer que é necessário usar as palavras com símbolos. Elas se tornam símbolos. Para a gente comunicar, para a gente tentar descrever aquilo que a gente pensa, acredita, né? Então, a relação com a filosofia e a mística, nós podemos dizer assim que a mística, ela pretende fazer com que a filosofia se abra hoje a pensar outras possibilidades a não ser racionalmente, né, no sentido assim de descrever o objeto, o mistério, uma filosofia cristã, a teologia, e ao mesmo tempo a filosofia faz com que a mística repense e possa dizer sobre esse fenômeno. Sim. Como é que fica a teologia nesse cenário? Né? Porque ela tanto vai ter a sua expressão filosófica, digamos, como um discurso, né? Mas ela também lida com o mistério. Ela está aí, então, nessa encruzilhada, seria? Sim. A teologia, ela também, com a experiência mística, e mesmo com a filosofia, sempre teve as suas dificuldades também. Ao mesmo tempo, nós vamos reconhecer que houve também uma harmonia entre essas ciências, né? A teologia e a filosofia e a experiência mística de um mistério. A teologia, ela é uma ousadia, eu acredito assim, de colocar em palavras a relação do ser humano com Deus, com o mistério. E a mística, quando ela pretende falar também de um mistério, ela vai fazer como a teologia, né? Ela vai ousar dizer algo sobre um mistério que é maior do que nós. Então, a teologia, ela tem a ousadia de colocar em palavras o mistério divino com o qual nós nos relacionamos. Essa postura, você falava da mística, ela também ousa falar, ela é uma experiência do silêncio, você dizia antes, mas ela também tenta se manifestar. Essa tentativa, ela tem a consciência da limitação das palavras? Como é isso? Sim, a mística, ela tem total consciência, vamos dizer assim, do que as palavras são. As palavras, elas servem para poder expressar o mistério.
mas ela jamais vai esgotar o mistério da experiência. Nós podemos dizer assim, como o Pseudo-Dionísio, ele prefere até uma teologia mística, uma teologia negativa, que seria o não discurso sobre Deus, ou dizer o que Deus não é. O que seria isso de maneira assim mais abrangente ou mais fácil para compreensão? A teologia negativa seria você não consegue dizer o que Deus é. Ou seja, se a filosofia ela pretende dizer o que Deus é, e a teologia também é uma ciência que pretende dizer o que Deus é, ao mesmo tempo a teologia enquanto negativa é o não discurso sobre Deus ou o discurso negativo, dizer o que Deus não é. Se nós não podemos dizer o que Deus é, por outro lado também seria viável não dizer o que Deus é, fazer essa diferença. Herbert, e o que seria dizer o que Deus não é? Pois bem, o Pseudo-Dionísio Areopagita, ele trabalha o tema do apofatismo, que seria traduzido também como teologia negativa. Sei. Ou seja, renunciar toda pretensão de objetivar o mistério, ou seja, dizer o que Deus é. Basicamente seria isso. Para o homem místico alcançar o mistério, é necessário que ele passe por etapas. E uma dessas etapas é renunciar os conceitos. Ou seja, à medida que você vai em direção ao mistério, ao ser absoluto, a Deus, as palavras vão se esgotando, porque o mistério é tão grande que ele nos escapa. Seria isso. Sim, esse é o processo, né, de dizer o que ele não é. O que ele não é. Sim. Essa tradição que você mencionou agora, né, do apofatismo ou da teologia negativa, tem um momento lá no período medieval, mas ela também, mais próximo à nossa época, retornou, não, a questão da teologia negativa? A teologia negativa, ela então surge lá no início, né, na patrística. Nós temos o Pseudo-Dionísio como um grande expoente dessa teologia e, ao longo do tempo, ela vai influenciar o pensamento teológico medieval. Tomás de Aquino mesmo, né, o século XIII, um grande teólogo da Igreja, será influenciado por essa teologia negativa. Outros místicos, como o mestre Eckhart, e nós podemos dizer que hoje também, mais recentemente, contemporaneamente, nós temos Jean-Luc Marion, temos também Derrida, que de alguma forma é influenciado por esse pensamento negativo. Então é um pensamento que atravessa aí a história da tradição cristã ocidental. Sim. O que eu chamo a atenção é porque, de alguma forma, nós optamos mais pela teologia catafática, que seria o contrário da teologia negativa. Então, vamos explicar isso, porque não somos especialistas nesse assunto, né? O que é isso, uma teologia catafática? Teologia apofática seria a teologia negativa. A teologia que não diz o que Deus é. Pretende dizer o que Deus não é. Pretende dizer o que Deus não é. Isso. A teologia catafática seria o mesmo que a teologia afirmativa. Seria a ousadia em dizer o que Deus é, tentar descrever Deus. Mas isso. Você coloca sempre como ousadia. Ousadia. Por que ousadia? Coloco ousadia porque... Você está tomando aí uma posição. Isso. Pela teologia apofática. Sim, porque por mais que tentamos explicar, é difícil o mistério. Uma maneira para a gente entender seria dizer o que é o amor. Nós sabemos o que é o amor, mas tentar explicar o que é o amor nós não conseguimos. É difícil. Nós usamos símbolos, nós usamos gestos, nós entregamos rosas, flores, mas em dizer o que é o amor nós não conseguimos. Então, a teologia... Esse seria então uma experiência apofática do amor. Seria uma teologia, seria uma experiência apofática. Sim, e uma experiência catafática? Do amor seria isso mesmo. Tentar traduzi-lo, conceituá-lo. O mistério a gente pode senti-lo, é a experiência mística, mas dizer o que ele é complicado, é complexo.
Ousar também, como a ciência, descrever o seu objeto é mais difícil ainda, porque ao mesmo tempo que Deus nos vem, ele nos escapa. Né? Nós fazemos a experiência dele, mas a gente colocar isso em palavras é difícil. E como que é, talvez isso no segundo bloco a gente tenha condições de aprofundar, como é que essas duas perspectivas de teologia afirmativa, teologia negativa, né, catafática e apofática, para usar os termos que os especialistas utilizam, como é que dialogam? Né? A teologia apofática e catafática, nós não temos muito como sair. Imagino a tensão. Isso, sim. Primeiro porque nós temos que falar daquela experiência que nós temos de Deus. E, ao mesmo tempo, nós não conseguimos colocar toda aquela experiência em palavras. Eu acredito que essa relação entre dizer o que Deus é e dizer o que Deus não é, tentar dizer isso, é uma grande síntese que todos fazemos de alguma forma. Uma não exclui a outra. O próprio Perseu Dionísio dizia isso. Uma não exclui a outra. Mas ele propõe a mística, que seria essa aproximação do mistério. A teologia afirmativa e a teologia negativa, elas nos possibilitam aproximar cada vez mais de Deus. Ao mesmo tempo que, à medida que aproximamos, as nossas palavras se tornam concisas. Elas não fazem tanto sentido mais, a não ser a experiência, o encontro com Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo, religar e volta já.